Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando. Olá, boa noite, gente. Já vi que a nossa convidada hoje já está aqui. Vou tentar estabelecer logo a conexão. Olá, boa noite, Soraya. Oi, tudo bom? Feliz que está tudo aqui. Estamos bem, né? Aqui Ah, podemos nos isso, encontrar. isso, isso, que bom, né? Que bom. Muito bom estar juntos. Então, assim, eu já fui direto, estabeleci logo a conexão e aí depois a gente vai no nosso script. Tá Para quem está bom, nos tá bom. acompanhando agora, meu nome é Charles Leite, eu sou um dos Isso, voluntários da diretoria do GEA de Recife e a gente certo. estabeleceu esse nosso papo adotivo, né, esse nosso espaço de diálogo, de conversa, né, semanal. A gente já teve aqui, algumas semanas atrás, alguns assuntos super interessantes. Eu acho que há uns 15 dias a gente conversou sobre as casas de acolhimento, né? Então, uma realidade às vezes que algumas pessoas da sociedade não conhecem. Então, dentro desse diálogo, né, profícuo, a gente resolveu hoje tentar falar um pouco sobre a situação dos adolescentes, né? E para isso a gente convidou a Soraya. Não nos conhecemos ainda e esse espaço é interessante, inusitado, porque permite essas aproximações, né? Então, assim, eu Isso. já Uhum. acompanho, já vi vários vídeos, palestras, que, assim, quem está discute a temática da adoção, se a gente acompanha um pouco as mídias, as redes, a gente acaba conhecendo quem está ali à frente, né? Então, a Soraya Isso. já tem um tempo aí na estrada, e aí eu vou Tem. deixar para você mesmo se apresentar aí para nossa audiência, Soraya. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, né? Ai, Suzana, muito obrigada, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês, é muito gostoso, né? A gente estar junto. Eu sou Soraya, eu sou psicóloga, sou também psicodramatista, estou como presidente do Aconchego, né? Já tem tempo que eu estou nesse contexto de adoção e, e para mim é a minha bandeira realmente de vida, né? Eu acho que é por aí que eu sempre me afinei, que eu gosto, né? Eu sou mestranda da UNB, aqui de Brasília, e terminando a dissertação, com muito custo para escrever, eu tenho uma dificuldade muito grande de escrita, né? Eu gosto muito de falar, mas de escrever é mais complicado para mim. E a minha dissertação é ouvindo as crianças, né? As crianças e os adolescentes, o conceito, né, de adoção de família para eles. E, então, foi assim, muito legal fazer esse trabalho e estar finalizando esse trabalho. Né? Sou mãe do Hugo e chegou com um dia para gente e hoje ele está com 27 anos. E sou mãe da Tainá, que chegou com 4 anos para gente e hoje a Tainá está com 25. Então é isso, né? Algumas pessoas me perguntam assim, quando foi, Soraya, que você pensou, né, em adotar? E eu costumo falar que eu lembro de eu falar sobre adoção aos 10 anos, 11 anos, mais ou menos, eu já falava de adoção. Então, Tem uma ela estrada aí, né? Um percurso. né, tem um pouquinho aí. Então é isso, né? Ah, que legal. Assim, eu acho que interessante às vezes Tá bom? essa tua fala, assim, ainda te interrompendo aí tua apresentação, mas assim, eu acho interessante assim
a gente se colocar no lugar de fala, né? Às vezes a gente está falando daquele objeto, daquela situação, daquela teoria, sem muitas vezes lidar ou experienciar essas práticas, né, de vida e tal. Então aí eu acho que é Hugo e Tainá, isso, seus filhos, Isso. você falou. Uhum. Eu acho que eles são aí um grande aprendizado no processo, né, de Sim, maternar, né, e assim, eu sim. acho que isso acaba trazendo um Mas outro olhar, né. né? Assim, é, é engraçado isso, porque eu sempre achei a gestação muito, acho que eu uso a palavra animalesca, né? No sentido de você ter alguém dentro de você, né? E eu Sim. dizia, gente, deve dar uma ansiedade incrível, né? Mas eu sempre tive a certeza que eu queria ser mãe, sempre. Isso era muito claro para mim. Mas eu não tinha certeza se eu queria engravidar, né? Se eu queria gestar. Mas eu queria ser mãe. Então, eu sempre falo isso, né? E, e hoje eu defendo muito essa divisão de papéis, né? Que nós temos o gerar, o gestar e o educar, o cuidar, né? Então, são 3 papéis bem distintos que podem estar os 3 na mesma pessoa ou não, né? Então, isso é fascinante também, né? Às vezes Saber. algumas pessoas têm dificuldade, né, de entender esses micropapéis, assim, É, né, que fazem parte desse porque assim, todo. isso, porque eu posso realmente ter uma doação de óvulo, né? De ovo, né? E colocar no útero de alguém, então a outra pessoa gesta e a outra pessoa pode estar cuidando, educando, né? E estar na vida com essa Sim, criança e continuar, né? Então, isso para quem trabalha com adoção, isso é muito importante, né? Saber fazer essa divisão, né? Essa separação. Isso é muito importante, entender o processo. Né? A minha filha está dizendo que o som está muito ruim. Vocês estão sentindo? ah, não estou te ouvindo bem. Talvez a Ah, internet, ela interagiu aí com você. é, é. Tá chiando ou tá balançando? De Eu, repente está eu ruim. visualizo. Ah, tem um chiadinho, eu acho que é questão, às vezes, de ruído aí da acústica, mas dá para compreender bem. Tá A dando gente para tá, compreender? Tá, tá que bom. sim, Que tá bom. sim. A gente compreende, temos até uma audiência aqui bem qualificada, vários amigos, Suzana, Alia Paulive, Viviane Amaral, Ah, várias olha, tá mães ali. aí, de Ah, adolescentes, de beijo, adultos, beijo. né? Entendendo bem um pouco desse percurso, a temática, né? A Alia esteve conosco Tá. há algumas semanas nesse projeto também. E aí Ah, a que gente, legal. entendendo um pouco desse percurso, aí é assim, uma das grandes inquietações que a gente tem quando a gente fala assim da adoção de grupos, né? Assim, grupos vulneráveis ou mais vulneráveis, né? Que aí a gente fala das ditas adoções necessárias, a gente quis Aham. trazer o emblema dessa adoção dos jovens maiores, né? Dos jovens adolescentes, Uhum. né? Que assim, eles muitas vezes, a adoção de adolescentes, eles têm uma carga de preconceito, têm uma carga de desinformação, essa contextualização que você nos traz agora da questão dos papéis, né? Alguém gera, alguém pode estar ali educando, alguém está ali fazendo essas orientações. Muitas vezes as pessoas, a população em geral não tem, às vezes acha que está tudo ali imbuído e tem dificuldade de compreender. E aí, às vezes, eu percebo isso, às vezes, um grande empecilho para a opção de adoção desses adolescentes, né, de algumas famílias É. pretendentes, né? E Uhum. isso acaba uma situação que acaba gerando desconforto. E esse desconforto a gente tem uma realidade, né? A gente antes da pandemia, que eu acho que não tem dados mais atualizados, em março, o CNJ divulgou um painel que tinha mais ou menos 35 mil acolhidos, né, no sistema É.
de acolhimento brasileiro, e desses 60% tem mais de 10 anos. Né? Então, mais de 60% tem mais de 10 anos. Então, a gente tem um grupo muito volumoso, né, dessas pessoas que estão ali nos acolhimentos, nos sistemas de acolhimento, e às vezes com pouca oportunidade, né, com menos oportunidade em função dessa não informação. Então, eu acho que assim, é legal a gente pensar nesse papel que a gente tem de levar informação como forma de sensibilizar, de repente, aquela pessoa, aquele casal, ou aquele indivíduo, né, que está ali na adoção monoparental, de repente, abrir um pouquinho mais o espaço, claro, né, uma vez que tem que estar estudado, né, tem que ter a certeza de algumas escolhas, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Soraya. Então, eu acho que nós temos aí algumas falhas, né? Entre elas, eu acho que, primeiro, né, nós não temos realmente o hábito, vamos dizer assim, de ouvir os adolescentes, né? Vamos focar hoje nos adolescentes, né? Então, a gente não tem o hábito de ouvir os adolescentes. Então, a gente não sabe, né, o que eles têm para nos falar realmente, para estar ali, para dizer sobre a adoção deles, se eles acreditam, né, que vale a pena, né, ter uma família, se eles querem uma família, o que eles pensam disso, o que eles pensam desse processo, né? E tem um outro ponto que eu acho que também é muito importante, é que a adolescência ela é muito temida, né? As pessoas têm medo do adolescente, né? Porque, na verdade, o adolescente está descobrindo um monte de coisas, né? O adolescente ele está abrindo realmente o mundo para eles. E eles dizem sim para esse mundo, né? E tem um outro ponto que eu acho muito legal, é você, assim, o tanto que você se embola com o adolescente, porque nós lembramos da nossa adolescência, né? E uma vez que eu lembro da minha adolescência, eu também lembro que eu estou mais velho e que eu não tenho mais aquela energia. Então, o adolescente, ele me aponta o tempo inteiro, né, a minha vivência, o meu tempo, a minha finitude, né, e a energia que eu vou perdendo, né, e de alguma maneira eu quero viver aquele momento daquela adolescência com a experiência que eu tenho agora, né? E é totalmente diferente. Então, os pais se embolam muito com a adolescência. E ainda mais com a adolescência de hoje. Porque antes a gente dizia assim, cada geração você fechava, né, de 10 em 10 anos, vamos dizer, né? Hoje não. Hoje nós temos, né, contabilizado aí no máximo 5 anos de geração para geração. Tudo muda muito rápido, tudo passa muito rápido. Eu brinco que eu fui, né, fazer um mestrado agora com 60 anos, né? E assim, a meninada que está na universidade, né, que já está fazendo mestrado, estão aí com 20 e poucos anos. Né? Eles abrem a tela do computador, eles abrem não sei quantas janelas ao mesmo tempo. O professor fala alguma coisa, imediatamente eles já te dizem aonde que está, já te mandam para o grupo. Eu falo, gente, o que é isso? Né?
um A negócio sala de aula doido. desse século é uma coisa muito louca, né? É muito louca, né? E aí, assim, era muito engraçado, porque eu gritava, né? Eu preciso de ajuda, por favor, né? Então, era muito engraçado, eles achavam o máximo, né? Porque eu dizia assim, gente, eu não sei fazer isso, não. Aí eles eram bem assim, deixa eu ajudar ali a velhinha, né? Eu falei, ai, muito obrigada, hein? A Me atitude deu adotiva, né? agradecida, né? Porque eles são muito rápidos. Sim. Né? Há pouco tempo eu estava na aula de psicodrama e aí eu mostrei um livro, aí uma pessoa levantou, falou, clec, fotografou. Né? Aí, na hora, eu falei, caramba, hoje não se escreve mais. Né? Fotografa e já joga. Então, não É tem muito como dinâmico, né? você comparar a adolescência de hoje com a sua adolescência. Né? E os mesmos meninos que estão acolhidos, né, eles têm vivências que às vezes você não tem. Eles têm uma gingada, eles têm uma interpretação, uma percepção que você, né, não tem com todo esse tempo de vida. Sim. Certo? Eles tiveram que sobreviver. Eles não viveram, eles sobreviveram. Sim. Então, eles têm uma dificuldade grande de confiar, né? No sentido de eu vou me entregar, porque uma vez que você se integra, né? Você se entrega, você se integra, você se enrola, né? E as pessoas exigem muito. As pessoas têm uma exigência muito grande do outro, principalmente se esse outro vai fazer parte da minha família. Tá? Nós tivemos um caso no Aconchego que foi um caso que mexeu muito com a gente, porque os pais eram do Nordeste, tá? E a adolescente era púbere, né? Tinha ali 11 anos, era de Brasília, certo? E o Sim. café da manhã da família era cuscuz, né? Tinha batata doce, tinha aipim, mandioca, né? Sim, macaxeira, E né? Se chama essa macaxeira. é macaxeira, e essa menina, ela teve uma dificuldade. E esses pais, né, botaram a goela abaixo, né? Porque, assim, isso faz parte de uma tradição familiar. E você tem que se adaptar. Caramba, né? É total falta de respeito. Porque eles também, né, têm toda uma tradição na vida deles que eles fizeram por eles mesmos. Né? Então, por que eu tenho que impor a minha? Por que eu não levo esse adolescente a conhecer? Né? Tem uma coisa que eu né, com o estudo, eu tenho levado muito a um questionamento realmente da afiliação antes da filiação. Né? Então, assim, aí vem um pouco, né, do Pichon Ribeiro, que você se afina num contexto, certo? Mas você ainda não briga por esse contexto. Você está ali, ele dá exemplo de um clube, onde você vai conhecer esse clube, onde você vai ver o que esse clube tem, você começa a gostar desse clube, aí você se associa a esse clube
E depois você começa o prazer. E esse clube, você passa a defender esse clube. Mas não é de imediato. Isso não acontece de imediato. E a gente quer que isso aconteça de imediato, principalmente com adolescente. É totalmente diferente, né? Ele precisa conhecer, ele precisa ir muito devagar, ele precisa saber que ali ele não vai precisar mais brigar para sobreviver, né? Ele precisa usar realmente, ter muita admiração, estar encantado, né? Estar enamorado, e ele ser aceito. Isso é devagar. E as pessoas não têm essa paciência. Como também tem um outro lado, porque assim, enquanto você vai visitá-lo numa instituição, é uma coisa. Mas na hora que você está em casa, que você está no dia a dia, é totalmente. Tem aquela história dos antigos, né? Para você me conhecer, vamos comer 1 quilo de sal, né? As pessoas dizem, ai, mas 1 quilo de sal é. Você tem intimidade por um tempo com essa pessoa. Você está comendo junto com essa pessoa, você está dormindo ali, você está convivendo até que acaba o sal e você vai comprar outro sal, né? Não é sentar e comer 1 quilo de sal. Esse sal, ele vai aos poucos que você vai comendo e você vai saboreando, né? Porque aquilo está te nutrindo. Sim. Né? E as pessoas esquecem disso. E a adolescência, por si só, ela tem um momento que é o segundo parto, né? Que o Tiba fala, o Samitiba falava, né? Que ele já morreu. Mas ele fala que o primeiro parto a gente é colocado, a gente é implantado, né? Na placenta social. E o segundo parto, que aí a nossa placenta social é a família. E o segundo passo é a sociedade. Então, a adolescência é isso, é um segundo passo. E um segundo passo com histórias já vividas, junto com as minhas histórias também vividas, né? Não Sim, sei, sim, acho que eu falei demais, né? Não, não, Eu vou me empolgando, você vai me pegando aí, né? Vai não, me mas passando as datas. você trouxe coisas maravilhosas. Eu já queria costurar algumas questões, assim, que, à luz de coisas que a gente já vem discutindo aqui, compartilhando com os grupos. Muitas vezes, os adolescentes acolhidos, eles são acompanhados pelas equipes das casas de acolhimentos e das varas, que muitas vezes, quando vem uma família lá cadastrada, habilitada para ele, tensiona uma certa agilização do processo, assim. E essa tua fala, eu acho que ela respeita muito o ritmo do adolescente. Algumas pessoas até falaram que o adolescente tem o seu tempo, né? Porque essas aproximações de universos tem que ser de uma certa forma gradual, né? Para não ser Uhum. assim chocante, né? Ter menos atrito. E aí isso eu acho que coaduna um pouco com uma boa preparação, e eu falo na preparação no sentido das famílias se aquietarem um pouquinho, às vezes, das emoções ali, para poder ter um pouco É. mais de tranquilidade no processo. Você deu o Uhum. exemplo aí do convívio, né, na sala de aula, onde alguém pede uma formação do livro e a pessoa nem anota o nome, nem nada, tira uma foto e já está ali É. usufruindo daquela experiência, né? Eu acho que no Uhum. seio das famílias também, seja dos adolescentes que são dessa geração mais assim à frente, mas também dos próprios pais e tal, tem tudo, às vezes, uma ansiedade, uma precipitação, às vezes, que faz com que o negócio degringole. Isso não é sempre, acontece muito pouco, né? Mas esse caso aí que você trouxe da questão da alimentação, então, se você está num sistema se habilitando para ser pai ou mãe de um jovem que vai vir de algum outro lugar, que não necessariamente daquele lugar onde você vive, tem essa coisa cultural, tem essa realidade, esse choque, que você tem que estar preparado para acolher, para entender, né, lidar com o adverso, né? O meu filho, eu acabei o conhecendo aqui em Pernambuco, né? Eu tenho um filho que foi adotado, assim, ele estava aqui na vara aqui em Pernambuco, mas ele não nasceu aqui, ele veio para aqui há pouco tempo, ele era do Mato Grosso do Sul, que tem outros hábitos Ah, alimentares, então caiu um pouco nessa situação aí do que você explicitou. Então, tudo aquilo que aqui se oferece em volume, em quantidade, assim,
desde o nosso café da manhã ao nosso almoço ao jantar, ele não aceitava nada, porque ele não gostava. E aí eu tive uma Uhum. dificuldade, mas eu não via aquilo como uma dificuldade. Eu via ali uma dificuldade de conhecer o que ele queria, porque ele também tem uma coisa da adolescência que você falou, que eu queria enaltecer, sublinhar, que é, às vezes, o adolescente tem dificuldade de expressar algumas coisas. Para algumas ele expressa muito claramente, mas outras, principalmente essas questões mais emocionais, ele não tem Uhum. maturidade para expressar isso, né? Então, cabe a nós pais ou pretendentes, adultos, né, da situação, ter um pouco mais de cautela, né, para poder conduzir isso da melhor forma, né? E assim É, eu acabei fazendo tá. com meu filho. Demorou um É, tempão, e aí eu falei isso há uns 15 dias atrás, eu verbalizei num outro encontro, que assim, ele convive comigo há 2 anos e meio. E agora, 2 anos e meio depois, eu ofereci, tal como você disse que foi o seu exemplo aí, um cuscuzinho aqui, que é muito típico da rotina, às vezes, alimentar. Eu não faço muito regularmente, mas de vez em quando eu faço. Ofereci algumas vezes, ele nunca aceitou, dizia que já tinha provado e não gostado. Até que acendeu uma luzinha dele, deixa eu experimentar. E aí ele experimentou e agora está assim, querendo que eu faça quase que é o diariamente. costurzeiro. Pois é. Mas isso mostra um pouco dessa, que eu fico muito feliz com essas microconquistas, né? Que mostra um pouco desse outro olhado da coisa da, você deu o exemplo do clube, né? Ele agora Uhum. chegou num momento que ele consegue se sentir, vestir a camisa do clube, dizer que eu faço parte desse clube. Mas É, isso não é mágico, né? Do dia para a noite, não vai tocar não um é, sininho. não é, É gente, bem não é. gradual, né, Soraya? Isso é gradual, isso é muito. Eu faço dança circular, né? E na dança circular a gente tem um passo que é você dá o passo com a direita, junta a esquerda, dá o passo com a direita, junta, então, né? É, passo junto a passo. E é isso mesmo, passo junto a passo, sabe? Ação, reação, né? Para você conseguir chegar neles, né? É o ritmo Sim. deles, é a forma. E aí tem um pouco aquele lance assim, eles gostam, eles querem fazer parte de um grupo. É importante para eles fazerem parte de um grupo. Então, todos eles respondem, eles têm a mesma linguagem. Eu, por exemplo, não consigo ler, né, com fluência uma mensagem de um adolescente é, numa conversa. Eu não consigo, porque é tanta, né, é B, C, a gente até leva ali, né? Que você vai, mas tem umas outras coisas que você diz, gente, o que é isso, né? Quando você pergunta para um adolescente, ele te responde, né? Normal, né? Tem uma outra também que eles falam que eu acho muito engraçado, né? Que é monossílabo que eles vão te respondendo. Então, muitas vezes a conversa com o adolescente é saca-rolha, né? Eu falo que você vai lá e faz, né? Porque Sim. é saca-rolha, sabe? Você vai, investe, aí solta e vem, né? Um pouco. É desse jeito, né? Que você chega num Sim. adolescente. Né? É respeitar o saber dele também, né? Nós temos aqui no Aconchego, nós temos um projeto que se chama Irmão Mais Velho. E esse projeto é junto com o Colégio Leonardo da Vinci, né, daqui de Brasília, um colégio particular, e nós temos um convênio com esse colégio nas duas unidades, são 3 unidades, né, desse colégio, mas a gente tem com 2 unidades só, da Asa Sul e de Taguatinga. Então, os alunos do nono ano, primeiro, segundo e terceira série do ensino médio, de 15 em 15 dias, eles vão.
Oi, E Soraya, aí, cortou um pouco. Você pode repetir, porque a imagem cortou um pouco, não sei se todo mundo nos acompanhou. Foi pouco tempo, você estava explicando dessas instituições, né, tô... dessas escolas aí, pronto, foi Deixa nesse eu ver trecho. se eu mudo o fone. Que às vezes a gente quer um fone mais prático, mas não é melhor. Oh, show Melhorou? de bola! O som pelo menos ficou bem mais alto. Tá. Então, e esse projeto é um projeto que se chama Irmão Mais Velho. E de 15 em 15 dias, a equipe do Aconchego, que tem vários, eles, junto com os alunos são do Colégio Leonardo da Vinci, eles vão para são cinco instituições de abrigamento, de acolhimento, que a gente tem o convênio. Então, eles vão para lá e ficam de 2 até 5 nessas instituições. Então, é muito legal porque é um trabalho, a gente trabalha com 2 públicos, né? Que são as crianças e os adolescentes que estão nas instituições e os meninos do colégio. Né? E aqui está a equipe do Supervisionando, né? Aconchego, né? Supervisionando. E aí nós fomos numa dessas casas, foi muito engraçado, porque um deles falou que ia, um deles falou que iria ensinar para a gente a fazer pipa, né? E aí compramos todo o material e o moleque tinha o quê? Uns 12 anos, mas o moleque fazia pipa, assim, perfeita, perfeita. Com Né? muita habilidade, né? Maestria. Muita habilidade. E eu estava lá, né, tentando fazer a minha pipa, me achando, né? Aí eu cheguei para ele e falei, me ajuda aqui, tá certo? Ele olhou bem sério para mim assim, a sua é um caso de desmanche. Eu falei, pô, meu amigo, como é que você disse que a minha... Você pegou a minha pipa e jogou no lixo. Eu falei, né? Porque Teve malformação a pipa, né? Porque naquele momento ele era o mestre. Sim. Né? Ele sabia. Então, nesse momento, eu tenho que saber que ele é que sabe. E eu tenho que me submeter a isso. Né? Então, essa troca, ela é importante. E a gente acha que não. Né? Não, eu sei, porque eu tenho mais vivência. Não, né? Você não sabe. Né? Esse menino deu um show, realmente assim. Aí depois teve um outro que ensinou a fazer o filtro do sonho, sabe? Falei, gente, né? Que fantástico essas habilidades. Então, isso ajuda muito, né? Porque o adolescente, você tem que estar ali para saber o que ele pode te ensinar, o que ele sabe, e por que não deixá-lo, às vezes, ser o seu guia, né? Por exemplo, eu não sei nada de tecnologia, é muito interessante, porque eu fico chamando meus filhos o tempo todo. Né? Eu digo, filho, me ajuda aqui. Filho. E olha que aqui em casa eles não são muito, né, da tecnologia. Mas é interessante, porque eles também têm o mesmo jeitão. Eles chegam assim, não, é assim, 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 assim. Pau. Aí você fica olhando, sei. Eu não aprendi nada, né? Aí, de novo, chama de novo. Aí, mãe, mas eu já te ensinei, né? Já te expliquei. Meu filho, você vai me ensinar quantas vezes? Né? Por favor, né? Ajuda a sua mãe. Né? Eu brinco com eles, quando eles eram pequenos, eu dizia para eles assim, né? Eu falava alguma coisa e eles respondiam, né, para mim, sim, mãe, alguma coisa assim. E aí eu dizia, não, fala sim, mãe. Diz sim, mamãe querida. Até um filmezinho, né? Tem um filme que tinha Mamãezinha Querida, né? Mamãezinha querida, né? Sim, mamãe querida. Eles já nascem numa geração de nativos digital, né? Então,
em geral, aqui, alguém até comentou aqui que tudo que precisa de tecnologia, TV, eles dominam, Não. né? Assim, eles já Eu nasceram arrisco. nessa, Já nasceram nesse com momento. chip. Eles já nasceram com chip. A minha geração, da geração dos meus filhos, nem tanto. Estava começando, né? Porque está com 27, 25. Mas É a eu, por minha. exemplo, Fiz 25 ontem. eu clico no controle. Aí a televisão não liga, ou eu não consigo passar o canal, eu nem tento, sabe? Eu já sei que eu perdi o controle naquele momento. Eu já chamo e digo, olha, vem aqui, vai fazer, porque eu não arrisco, não arrisco, né? Também tem um lado nosso, né, de acomodar. Para a parte de tecnologia, eu sou extremamente acomodada. Realmente, eu não tenho paciência para a situação, né? Mas os adolescentes já estão aí, né? É Que bom impressionante, cara. que você tem a oportunidade de conviver, né, com eles, porque aí você Não, permite se dar o luxo de se acomodar, né? não. Você sabe que eu atendo no consultório criança e adolescente, né? E é muito engraçado, porque tem hora que eles até falam do meu celular, né? Porque eles têm o celular mais novo, tal, né? Eu falei, gente, para que isso? Não tem necessidade disso, né? Então, assim, eu estou sempre brincando muito com eles, sabe? Porque eu peço ajuda mesmo, mas como é que faz isso, né? Porque eles são fantásticos, eles são fantásticos. Realmente, eu acho uma judiação quando dizem que eles, como é que é? Não, eles Aborrecência. aborrecentes, né? Até eu não sei porque eu não uso esse termo, mas eu fico com pesar quando falo isso, É porque eles condoído, né? são fantásticos, né? E esses adolescentes da instituição, gente, eles sobreviveram, né? Eles estão ali na sobrevivência, estão apanhando da vida, né? Tem uma frase numa música que a Bethânia canta, que é exatamente isso, né? Eles dizem sim cada vez que a vida diz não para eles, né? Eles Então, perseveraram, né? eu faço reverência. Realmente, todas as vezes que uma criança, a gente tem uma adoção tardia e a gente tem uma adoção de adolescente, me emociona profundamente, sabe? Eu faço reverência, porque eles decidiram dizer sim quando a vida falou não para eles, sabe? Então, é uma força, né? Eles mostram para você, E assim, sabe? Eu tenho a força. a gente só consegue às vezes perceber, né, essa dimensão, essa qualidade quando a gente tem contato, né? E eu acho que Uhum, nessa perspectiva eu queria trazer algumas falas que algumas pessoas trouxeram aqui, que estão nos acompanhando, dizendo assim, eu a adotei depois de ter tido a experiência de apadrinhar, porque isso é uma questão também, né? O apadrinhamento, ele permite esse contato, essa visibilidade, né? Esse jovem que está ali enclausurado no acolhimento, em nome da proteção, da privacidade, que não uhum, permite ele ser visibilizado. Ele não tem um rosto, ele não tem um gosto. E essa semana eu vi uma live que a pessoa dizia assim, as pessoas às vezes querem adotar bebê porque julgam que aquele criança maior ou adolescente, ele tem uma história. E na verdade ele tem. Mas uhum, o julgamento que eles fazem é que essa história é ruim, é uhum, negativa. E as pessoas às vezes esquecem que, sim, eles têm histórias muitas vezes de dores, de sofrimentos, mas eles têm aprendizados, histórias eles têm conteúdos, né? E esses conteúdos são o que determinam o que eles são, né? E não a uhum. história, né? E aí a gente às vezes precisa conviver para ter esse choque de realidade quando a pessoa não tem informação ou não convive, né? É, é, eu acho que as pessoas, elas julgam, né? Elas entram com preconceito, né? E fica muito difícil. Elas não conseguem a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, de ver todo esse processo. Como é isso, né? Como que isso acontece? Sabe? Eles lutaram muito para chegar até onde eles chegaram,
Então, tem situações que, para eles, aquilo é o normal. Eu tenho essa é boa para contar, eu gosto dos causos, né? Uma vez nós vamos dar um treinamento para uma equipe que trabalhava com adolescentes que estavam no sistema socioeducativo, né? Acho que é assim que fala. Sim. Né? E aí nós fomos, então, né, mostrar para eles fazerem um trabalho, tá? Porque como é uma das características do aconchego, é que quase todas as nossas capacitações, a gente trabalha muito com dinâmica. Quase todos os psicólogos têm uma vivência de psicodrama, né? E então a gente estava fazendo uma vivência e mostrando, né, trabalhando com os profissionais, mostrando que a gente precisa estar trabalhando com o adolescente para que ele tenha, né, são etapas, né, que ele tem que vencer para ele chegar. Então ele precisa ter um desejo, né? Ele precisa ir em busca de alguma coisa. Só que o desejo, a frustração, ela precisa existir para que você tenha o desejo. Mas muita frustração te gera, né, uma tendência a burlar, né? O desejo. E vai para o desejo, burlando qualquer regra. Então, isso é sinal de muita privação, muitas regras, né? Muito desrespeito, vamos dizer assim, social, né? E aí uma equipe que estava lá resolveu fazer um trabalho com os meninos que eles estavam justamente nesse programa porque eles tinham roubado. Sim. Certo? E aí elas foram fazer, né, esse trabalho do desejo, das etapas, né? Aí ela, né, essa profissional colocou o adolescente, né? E aí falou, o que você mais deseja? Ele falou, um celular. Aí ela foi e botou um celular lá na frente, né? Uns 2 metros dele assim, e falou, então, né? O que você precisa fazer para ter este celular? Né? Aí ele diz, roubar. O caminho curto, né? Mas era de se esperar, cara, Sim. que ele falasse isso. Né? Eu estou rindo porque, assim, Sim. Caramba! Né? Essa pessoa não teve nenhuma sensibilidade para fazer a leitura da vida desse adolescente, para saber o que tinha acontecido. Ela ficou assustadíssima na hora, né? Porque, claro que ele não ia falar que eu preciso de etapas para chegar lá. Né? Ele é aquilo, é o que eu quero, não importa, eu vou chegar lá. Né? Então, assim, quando você resolve fazer ou usar a roupa que não é sua, né? Fica complicado, porque Sim. você não está dentro daquela roupa, aquela roupa não te pertence. Então, não adianta uma pessoa ser sabe, pós-doctor, se essa pessoa não tem sensibilidade de entrar no lugar do outro. Né? De ver o que esse adolescente já passou, o que ele já viveu. E o que ele teve que descartar para ir. Né? Então, é um processo que a gente tem que pensar nesse adolescente. Então, na hora que você fala, por exemplo, do apadrinhamento, aqui em Brasília, quem está, né, no apadrinhamento, quem está cadastrado para adoção não entra no apadrinhamento. Porque, para nós, né, são situações totalmente diferentes. Agora, Sim. isso não impede não exclui, que, né? depois né, ela apadrinhou e lá na frente quer adotar. A gente já teve casos aqui assim, né?
Mas no primeiro momento não, porque é test drive, né? A gente já teve muito isso, das pessoas virem. Então, hoje o apadrinhamento, né, a idade mínima fica ali 10 anos, de 10 para frente. Sim. E a gente está tendo muito sucesso, né? Mas pode ser que lá na frente transforme numa adoção? Pode. Mas aí isso não é o apadrinhamento, isso Não é o uma objetivo, intimidade, né? A intimidade, o conhecer o outro e se disponibilizar, né? A receber o outro é que faz com que você se vincule, né? Que esse adolescente acredite. Mas para isso, né, eu tenho que estar sempre me questionando. Eu falo que a gente chega na vida como um pires. E a gente, aos poucos, a gente vai cavucando esse pires até que ele vire uma cumbuca. Depois ele vai virar uma tigela. Então, se eu chego para você com um pires, para você colocar suas coisas, elas às vezes podem até, né, rebater aqui, voltar para você ou vir para mim. Agora, se é uma cumbuca, eu sustento o que você está me trazendo. Então, se eu sustento isso, fica muito mais fácil, né, essa pessoa confiar em mim. Sim. Porque eu não vou estar rebatendo. Então, isso é importante, né? Esse trabalho de acolher o outro. Um pouco também de empatia, né, Soraya? Acolher as diferenças, né? Sim. Eu vou acolher. Né? Ó, falei demais de novo. Não, pior que o tempo voa. A gente já está assim, 40 e tantos minutos e... mesmo? Voa. Mas está sendo ótimo. Eu gosto de uma prosa, hein? Caramba. E uma conversa longa, né? Aqui em Pernambuco a gente diz que mata uma galinha gorda, que é para poder dizer que vai demorar o negócio. Ah, que legal. Não é, o pessoal que é dos direitos dos animais não vai gostar desse papo. Não vai gostar. Não acha legal, né? Mas... Não acha legal, né? Como a gente usa como metáfora, a gente se oportuniza, né? Algumas pessoas aqui, como a Suzana, lembraram dos programas de apadrinhamento e as suas particularidades. Por exemplo, aqui em Pernambuco, os programas de apadrinhamento, eles geralmente têm esse perfil, né, de permitir também só de crianças pós 10, 12 anos, né, para crianças menores que isso, eles conseguem adoções e aí perde o sentido fazer o apadrinhamento, né? E ao mesmo tempo, o apadrinhamento ele é permitido para as pessoas que estão lá habilitadas para adoção quando ele ocorre em faixa etária divergente. Por exemplo, se eu estou habilitado para uma criança de até 7 anos, nada impede que eu apadrinhe um adolescente de 12, de 11. Né? E isso muitas vezes tem gerado bons resultados. Né? Aqui tivemos, assim, a gente tem vários posts, comentários sobre isso, de apadrinhamentos que acabaram convertendo para adoção como uma forma de conhecer, né, o outro. Assim, essa coisa do test drive que você falou, eu acho que também tem um viés meio que nocivo, que enquanto adulto, né, o judiciário tem que regular um pouco isso aí para ver realmente quais são os reais motivos dessas pessoas que estão ali se habilitando para apadrinhar, né, para poder realmente evitar os conflitos. Mas, assim, é uma possibilidade, né, é uma oportunidade das pessoas se encontrarem. Né? O objetivo do apadrinhamento é garantir à criança a convivência comunitária. Não necessariamente vai ter essa perspectiva familiar, né? Mas isso também não exclui de que essa relação construída após apadrinhamento, durante, se converta num pedido de adoção. Né? E isso assim, é importante, né? O que a gente quer ver as crianças crescendo, os adolescentes crescendo em família, né? Se desenvolvendo, sendo estimulados, né? Nas suas mais diversas... Eles merecem uma família, né? Isso. Eles têm direito a uma família, né? Isso. Aí, Soraya, a gente já está assim, bem avançado. Eu vou pedir então para tu fazer uma fala para quem está nos acompanhando ainda em cima disso. Se tiver alguma questão, algum assunto que tu acha ainda oportuno falar ou comentar aqui. Já está acabando? Só temos 10 minutos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A gente lhe traz de novo para Recife.
essa conexão Recife-Brasília precisa ser estimulada. Não, precisa, porque tem algumas coisas que eu sou apaixonada. Gente, eu adoro o sotaque do nordestino, adoro o sotaque de vocês, acho o máximo, né? É sonoro, né? Eu As gosto diferenças são muito. encantadoras, né? A gente se encanta também pelo diverso, né? Então, a gente Tem adora alguns... receber um sotaque do sulista, do centralino, do nortino. eu É gosto importante muito do... esse mix. Resultados da pandemia, né? A gente ter essa oportunidade de Não é? trazer, de Isso não foi receber, muito né? legal? Isso Isso. foi, né? A gente tem que fazer reverência realmente, a gente poder descobrir, todo mundo descobriu junto, né? E virou um tal de live, que você abre, você tem vontade de correr, às vezes, de tanta, porque você não sabe escolher, né? Qual que você vai assistir, né? Mas então, eu queria falar um pouquinho mais de alguns aspectos, né, hoje desses adolescentes, né? Esses adolescentes, eles têm um referencial hoje muito forte na internet, né? Então, eles namoram pela internet, eles se conhecem pela internet, namoram e terminam o namoro pela internet. É impressionante. Então, o beijo deles, né? O pegar na mão não existe mais, eles já vão direto para o nudes. Né? Eu quero te conhecer, eu quero ver o teu corpo. Né? Uma necessidade de ver o corpo, é uma necessidade de expor. Né? E assim, às vezes, tem muitos que não têm a maldade, né, que nós adultos estamos vendo. Que talvez a falta de orientação, Né? né, Soraya? Para Porque poder alguém estar ali do lado dizendo que não é adequado, né? Mas Assim, orientando. mesmo assim, é uma geração De momento, que né? é outro toque. Né? Hoje nós temos, inclusive, cigarro eletrônico, você quer o que mais? Né? Então, eles têm essa necessidade, né, de se expor, essa necessidade de receber esse se sentir pertencendo, né? De se sentir em grupo. Então, tem duas coisas que são muito importantes para a gente com o adolescente. Uma coisa é a identidade dele, outra coisa é a identificação dele. E muitas vezes, quase sempre, o adolescente ele vai para a identificação, primeiro é o grupo, para depois ele se diferenciar desse grupo e ter identidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque se essa família é uma família que estrangula com exigências, esse adolescente ele vai sair de costa para uma sociedade. Ele não vai sair de frente. Ele vai sair de costas. Quando sai de costas, ele pode tropeçar e pode cair. E quem vai ajudar são seus amigos. E vai ser para sempre esses amigos fantásticos, porque eles que ajudaram. Então, eu tenho uma imagem que é difícil fazer essa imagem, né? Mas é assim, os pais estão aqui e o adolescente está aqui. Então, se ele vai para a sociedade de bem com essa família, ele vê tudo isso aqui. Agora, se ele sai de costa, ele não vai ver os perigos, porque ele está se defendendo da família. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se ele está de costa, ele vai cair. E quem não deixar ele cair, vai ser o herói dele. Nessas horas que eu gosto de lembrar que o nosso papel de pai, nosso papel de mãe é de permitir, né, de apresentar à sociedade, né, aquilo que a gente, dentro das nossas possibilidades. E a gente está na retaguarda. Sim, está ali na retaguarda. Né? Então a gente precisa estar pensando nisso. Né? Todo esse processo. E agora nós vamos ter uma outra diferença, porque depois essa pandemia, é uma outra geração que vem aí. Né? É uma outra geração. Aquela história de você ficar muito tempo jogando no computador, hoje a gente diz, fica aí aprendendo, só que eles não aprendem. Hoje, adolescente, ele vai por tentativa e erro. Ele é empírico, ele não vai ler. E hoje a gente está com a escola aí na leitura.
É o desafio né? da educação, né? Dessa escola hoje em dia que tem que se colocar, se projetar nessa realidade, né? E Que é é muito diferente daquele confuso. adolescente do passado que conseguia ter foco, atenção, né? E hoje ele quer Não, dinamicidade. Eu vou ler um textão, se eu gente, posso eu, ver um vídeo, né, no YouTube, por que que eu vou ler? eu faço um resumo do livro. Eu pego o resumo do livro hoje na internet, eu não preciso mais ler, né? Tem professores que dizem assim, vocês vão fazer prova, o celular tem que estar virado para a mão de vocês e as duas mãos em cima. Gente, o que é isso? Né? Tem outros professores que estão... para vocês não colarem, eu vou fazer 11 páginas de prova, né? Agora, teve uma essa semana que eu achei o máximo, né? Um paciente meu contou que na sala dele é um professor que é mais idoso, né? E aí o professor falou assim, eu estou tendo um problema aqui na minha tela e como é que eu resolvo? Para a meninada, né? Aí o menino vai e diz para o professor, aperta o F3, o F4 com não sei o quê, e o professor desapareceu, caiu a internet dele. E, gente, eu começo a rir, porque eu acho assim, não adianta brigar com essa meninada, gente, sabe? Eles vão tentar fazer, né, pela internet o que eles fazem ao vivo, no sentido de Pegar os bagunça na atalhos, sala né? de aula. Né? E o professor não conseguia voltar para a imagem dele, para a sala de aula, e a sala de aula toda, né, no tumulto. Né? O professor não via quem é quem falou, aí pede a filmagem, pede a gravação. Então, sabe, não adianta a gente chegar e falar, olha, essa escola vai ser desse jeito, só que eu lido com essa tecnologia do jeito antigo. Bem complicado, né? Então, aí nós, né? Então, gente, assim, é uma pena, mas a gente tem que acabar, né? Isso. Eu ainda E a... te permito, assim, te permito é uma coisa muito forte, né? Mas assim, a gente tem oh, ainda poucos permita, minutinhos. permita, permita. Você tem alguma dica, alguma recomendação, assim, para quem pensa em adotar adolescente? Assim, algo que você poderia dizer assim, para esse nosso... A gente tem um grupo de pretendentes que está nos acompanhando, né? O Ah, pessoal do é? Real. E aí, às vezes, a pessoa está assim, naquela dúvida, o que é que você poderia falar de uma forma curtinha, concisa aí, nesses 2 minutinhos? Bom, aqui eu estou vendo que tem uma pessoa que fala desiste do filho ainda no estágio de convivência, né? Acho que tem. Ainda bem que desistiu, né? Porque se continuar, não vai ser legal. Então, tem coisas que a pessoa tem que desistir mesmo. Então, com o adolescente, você tem que estar bem com você, né? Você tem que estar bem com a sua adolescência, e você tem a Júlia, que é a coordenadora da família acolhedora aqui né, do Aconchego, ela fala sempre, ela tem uma fala que é assim, cabe na sua vida? Né? Então, assim, cabe na sua vida um adolescente? Você consegue, né, na sua cumbuquinha, você consegue ter um adolescente? Você consegue ser questionada? Você consegue ser confrontado? Né? Porque tudo isso, o que eu falo, né, eu vivo, porque isso é importante. Não adianta eu falar seja honesto e não ser. Né? Então, precisa ter uma consciência disso. Esse adolescente vai mexer comigo. É o encontro das adolescências, né? Impossível. É Como você falou um pouco impossível. antes. Do mesmo jeito que quem adota Vai criança embolar. encontra as crianças, né? A criança que o pai ou a mãe foi, a adolescência também vai. Só que Também a vai. adolescência é uma fase naturalmente, né, no ciclo de desenvolvimento muito mais desafiadora, que a gente está ali convivendo com alguém que está sendo capacitada para ter autonomia, então como é que você vai ser limitador e ao mesmo tempo você tem que dar autonomia? Então é uma ambiguidade que você tem que se colocar nos eixos, você tem que se trabalhar para poder dar assunto ao seu filho, né? E essa autonomia a gente tem que trabalhar lá atrás. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre autonomia. A gente pode combinar, né? Eu adoro falar, porque eu acho que a autonomia é um processo que começa quando a criança passa a não mais falar o Pedro não quer banana.
Na hora que ela começa a dizer, eu não quero mais banana, nesse momento ele começa a trabalhar uma autonomia dele no sentido de uma percepção Soraya, eu social. acho que a gente vai cair. Eu acho que eu